Olá, vamos mergulhar num assunto que parece complicado, mas que a gente vai descomplicar hoje. Como é que um dever de pagar imposto vira uma cobrança oficial daquelas que o governo pode executar? É exatamente essa jornada à anatomia da dívida fiscal aqui no Brasil que a gente vai entender, falando sobre o famoso crédito tributário. Para a gente não se perder, olha só o nosso mapa. Primeiro, vamos definir o que raios é um crédito tributário. Depois, vamos ver de onde ele surge. Em seguida, a gente entra no momento principal, que é o lançamento. Vemos os tipos de lançamento e, para fechar, aquela pergunta: uma vez que a dívida existe, ela é para sempre? A grande questão é essa aqui, né? Como é que uma ideia, uma obrigação de pagar um tributo, se transforma num papel, num documento, que dá ao governo o poder de cobrar de verdade? A resposta está num processo com regras bem específicas. Bom, vamos começar pelo começo, pelo conceito principal. O que é, afinal de contas, o tal do crédito tributário? Se a gente entende isso direitinho, todo o resto do caminho fica bem mais fácil. Então, de acordo com o nosso Código Tributário Nacional, o crédito tributário é a dívida, só que oficializada. É o momento em que o direito de cobrança do Estado se torna uma coisa concreta. E olha, um detalhe que faz toda a diferença. Isso aí não é só o imposto puro, não. Entra multa, juros, tudo que for acessório. A lógica aqui é bem simples. É como se fossem os dois lados da mesma moeda. De um lado, o fisco, a autoridade fiscal, tem um crédito, ou seja, um direito de receber. Do outro lado, o contribuinte tem uma dívida, um dever de pagar. Certo. Agora que a gente já sabe o que é o crédito, vamos dar um passo para trás. De onde ele vem? O que acontece lá no início que dispara todo esse processo? Essa linha do tempo aqui mata a charada. Tudo começa com um fato gerador. O que é isso? Vender um produto, ser proprietário de um imóvel. Aconteceu isso, pronto. Nasce a obrigação de pagar o imposto. Mas atenção, aqui está o pulo do gato. Ter a obrigação não significa que o governo já pode cobrar. Precisa da etapa-chave, o lançamento, para essa obrigação virar uma dívida exigível de verdade. Essa frase aqui resume a ópera. O lançamento é tipo a ponte. Ele pega uma obrigação que era meio abstrata e transforma em algo concreto, com um valor definido, com a certeza de que ela existe e, o mais importante de tudo, com poder de cobrança. Beleza, então chegamos no coração da nossa análise. O lançamento é o grande evento. É o procedimento administrativo que bota o preto no branco e formaliza a dívida. E tem base na lei, claro. O artigo 142 do CTN deixa bem claro que constituir o crédito tributário é uma tarefa exclusiva da autoridade administrativa. É um ato formal que a autoridade é obrigada a fazer. E olha só que legal, principalmente para quem está estudando para concursos. Existe um mnemônico para decorar os passos do lançamento V, DC e P. É o checklist do fiscal. Primeiro ele verifica se o fato gerador aconteceu mesmo, depois determina a base de cálculo, aí ele calcula o valor do tributo, em seguida identifica quem é que tem que pagar e, por fim, se for o caso, ele propõe a aplicação de uma penalidade, V, DC e P. Então a gente precisa ter isso muito claro. A obrigação de pagar nasce lá atrás, com o fato gerador. O lançamento não cria essa obrigação. A função dele é outra, é dar ao governo a ferramenta para poder cobrar. Ele, digamos, ativa a dívida. Beleza, já entendemos o que é o lançamento. Mas como ele acontece na vida real? Será que é sempre do mesmo jeito? A resposta é não. Existem diferentes formas de fazer isso. A natureza jurídica dele é o que a gente chama de mista. Por quê? Porque ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele é declaratório, porque ele olha para o passado e só declara algo que já aconteceu. E ele também é constitutivo, porque ele cria um direito novo para o fisco poder cobrar a partir daquele momento. Simples assim, olha para o passado para criar um direito no presente. Basicamente, temos três tipos, três modalidades. O lançamento de ofício, onde o fisco faz tudo sozinho. Pensa no IPTU, no IPVA. A gente só recebe o boleto, né? Tem o por declaração, que é um trabalho em equipe. O contribuinte informa os dados e o fisco calcula. O ITBI, Imposto de Transmissão de Imóveis, é um bom exemplo. E por último, o mais comum no nosso dia a dia, o por homologação. Nele, o contribuinte faz tudo. Calcula, paga e depois o fisco só confere se está tudo certo. É o caso do imposto de renda. Certo? O lançamento foi feito. O contribuinte foi notificado. Fim de papo? Ou será que essa dívida pode ser alterada de alguma forma? A regra geral é, depois da notificação, o lançamento não pode mais ser alterado. Em tese,
é definitivo. Só que essa é uma presunção relativa, ou seja, ela não é absoluta. A própria lei abre algumas brechas, algumas exceções que permitem sim a alteração. A lei prevê 3 caminhos para essa mudança. O primeiro é a impugnação, que é quando o próprio contribuinte não concorda e recorre. O segundo é o recurso de ofício, que é uma revisão que a própria autoridade fiscal tem que fazer em algumas situações. E o terceiro é a iniciativa de ofício, quando a própria autoridade percebe que cometeu um erro ou que houve uma fraude e age por conta própria para corrigir. E aqui tem uma diferença que é fundamental entender. A diferença entre erro de direito e erro de fato. Erro de direito é quando a interpretação da lei muda. Isso não pode ser usado para cobrar mais imposto sobre o que já passou. Agora, erro de fato é um engano sobre a realidade. Por exemplo, o fiscal achou que um terreno tinha 1.000 metros quadrados, mas na verdade tinha 100. Esse tipo de erro, claro, pode e deve ser corrigido. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Naqueles tributos por homologação, como o imposto de renda, quando a pessoa vai lá e declara o quanto deve, será que o fisco ainda precisa fazer alguma coisa para constituir o crédito? A súmula 436 do STJ diz que não. A própria declaração já constitui o crédito tributário. Isso mostra a força e a responsabilidade que a declaração do contribuinte tem em todo esse processo.